Há feridas num casamento que não sangram, mas que podem roubar a alma de uma mulher. Minha história de hoje é sobre uma dessas feridas que corta fundo. Na festa de gala comemorando os 10 anos da empresa, minha sogra me pressionou para virar o copo de vinho que meu marido me entregou, dizendo que era um brinde de desculpas pela frieza dele no último ano. Eu sorri, me virei e ofereci o copo para a assistente dele, uma mulher que sempre me olhava com um ar de desafio. 10 minutos depois, ela soltou um grito de gelar o sangue e avançou, dando um tapa na cara da minha sogra na frente de centenas de convidados chocados. Todo mundo ficou paralisado, achando que eu tinha armado aquilo, mas ninguém sabia que aquele tapa tinha acabado de salvar a minha vida, me tirando de uma conspiração horrível que eu nunca vou esquecer. Como um simples copo de vinho pôde levar a uma tragédia tão terrível? E por que a assistente do meu marido ajuda aquela loucura justamente com a pessoa que ela queria impressionar? Para entender, precisamos voltar 5 anos, para o dia em que eu, ingênua, acreditei que tinha encontrado meu felizes para sempre. Eu tenho 34 anos agora, uma idade em que dizem que a mulher já passou dos sonhos e encara a realidade crua. Meu nome é Olivia, e meu casamento com Alexandre era um conto de fadas que todo mundo invejava. A gente se conheceu quando eu tinha acabado de sair da faculdade, e ele já era um vice-presidente jovem e brilhante na imobiliária Vance, o grande império de imóveis da família dele em São Paulo. Ele era charmoso, carinhoso, reparava nas coisas pequenas. Não ligava que eu vinha de uma família simples da classe média ou que eu era só uma coordenadora de marketing com um salário que mal pagava o aluguel em São Paulo. Ele dizia que amava meu jeito, minha bondade, o sorriso que eu dava mesmo quando a vida estava difícil. Na noite em que ele me pediu em casamento debaixo de um céu cheio de luzes piscando, eu chorei. Eu realmente acreditei que tinha sido abençoada com um homem perfeito. Mas a vida nem sempre é conto de fadas. Especialmente quando você casa com uma família rica, onde vir da família certa é uma fortaleza invisível e impenetrável. Minha sogra, a dona Eleanor Vance, nunca escondeu o desprezo desde o primeiro encontro. Ela me olhou de cima a baixo com o olhar de quem examina uma coisa de origem duvidosa. Nunca disse na cara, mas eu senti o gelo nas palavras dela, a distância nos gestos. Criticava a sopa que eu fazia, dizendo que faltava sabor, o vestido que eu usava como se não fosse de grife, e minha conversa como se faltasse o refinamento que uma Vance precisava ter. Todos os meus esforços para me encaixar, para ser a nora perfeita, não valiam nada aos olhos dela. No começo, o Alexandre sempre ficava do meu lado. Quando a mãe dele era fria, ele me puxava para o quarto, me abraçava forte e sussurrava: "Não liga não, Liv. Minha mãe é antiga, eu tô aqui, sempre vou te proteger." Aquelas palavras eram meu consolo, me davam força para continuar tentando. Eu me dizia que enquanto Alexandre me amasse, enquanto eu tivesse ele, eu aguentava qualquer coisa. Eu vivi dessa esperança e paciência nos primeiros 2 anos de casamento. Aprendi a fazer aqueles pratos franceses elaborados que a Eleanor gostava, a me vestir com as marcas que ela aprovava e a ficar calada nas críticas sem fundamento dela. Fiz tudo isso na esperança de que um dia ela me olhasse com aceitação. Mas aí veio a Chloe, a nova assistente executiva do Alexandre, e tudo desabou. A Chloe tinha uns 20 e poucos anos, recém-formada numa universidade de elite, bonita, esperta e, o mais importante, de uma família com status social perfeito para os Vance. Na primeira vez que a Chloe foi no nosso apartamento para discutir trabalho com Alexandre, eu vi os olhos da minha sogra brilharem. Ela tratou a Chloe com um carinho que eu nunca tinha recebido, servindo chá com as próprias mãos e elogiando a inteligência e a boa criação dela. Sentada ali, eu me senti um fantasma invisível na minha própria casa. A partir daquele dia, a presença da Chloe na nossa vida só cresceu. Começou com reuniões emergenciais nos fins de semana em casa, que viraram jantares com a desculpa de terminar uma proposta. O Alexandre começou a falar da Chloe com uma admiração descarada. Elogiava a visão de negócios afiada dela, as ideias ousadas que fechavam grandes contratos. Ter a Chloe é como ter uma arma secreta, ele dizia. O trabalho nunca esteve tão fluido. Um gosto amargo encheu minha boca. Eu forçava um sorriso, fingindo ser a esposa compreensiva e apoiadora, mas lá no fundo, uma semente de ansiedade tinha sido plantada.
Depois o Alexandre mudou. Começou a sair cedo e chegar tarde. Jantares em família viraram raridade. As desculpas eram sempre as mesmas. Reunião de última hora, atender clientes, prazo apertado. Os abraços quentes e as perguntas carinhosas sumiram. Ele ficou irritado e impaciente comigo. Uma vez eu só perguntei se ele estava cansado, e ele explodiu. Você não vê que eu tô atolado, Olivia? Para de fazer perguntas inúteis. Eu congelei, com lágrimas enchendo os olhos. Onde estava o homem gentil que eu tinha casado? Por que ele tinha virado um estranho frio e distante? Eu comecei a perder o sono, virando na cama toda noite esperando o barulho do carro dele. Algumas noites ele chegava cheirando a álcool e um perfume estranho, doce e sedutor, que não era o meu. Quando eu perguntava, ele dispensava dizendo que era de cliente, mas o instinto de mulher me dizia que algo estava muito errado. Eu comecei a prestar mais atenção. Encontrei fios longos ruivos nas camisas sociais dele, não os meus castanhos escuros. Vi mensagens chegando tarde da noite, que ele lia rápido e apagava. Minha sogra ficou ainda mais descarada. Ela comparava abertamente comigo com a Chloe. Se o Alexandre tivesse conhecido uma menina como a Chloe antes, ela suspirava na mesa de jantar. Tão capaz, tão bem educada, um verdadeiro patrimônio para o marido. Um homem teria sorte de ter uma esposa assim. Cada palavra era uma agulha furando meu coração. Ela estava dizendo que eu era um peso, o erro do filho dela. Estava me empurrando para fora para abrir espaço para outra. Eu tentei conversar com Alexandre. Uma noite eu juntei toda a coragem. Alexandre, perguntei com a voz tremendo. Você ainda me ama? Tem alguma coisa acontecendo entre você e a Chloe? Ele me olhou com olhos frios de dar medo. Não respondeu minha pergunta, só disse. Olivia, para de ser tão dramática. Eu tô exausto. Pode me deixar em paz? A evasiva dele, a indiferença, foi a resposta mais clara de todas. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu soube naquele momento que o casamento de que eu tanto me orgulhava não passava de uma casca vazia. A frustração acumulada me fazia sentir que eu estava enlouquecendo. Eu não era mais a menina alegre e sorridente. Fiquei quieta, recolhida, vivendo num apartamento de luxo em São Paulo que parecia mais frio que uma cela de prisão. Eu tinha um marido, mas estava sozinha. Tinha uma família, mas era uma intrusa. A dor, a suspeita e o sentimento de traição roíam minha alma dia e noite. Eu pensava em divórcio, em me libertar, mas eu era fraca. Ainda o amava, ainda me agarrava à esperança mínima de que ele percebesse o erro e voltasse. E então veio a gala dos 10 anos. Era um evento enorme. Minha sogra planejava há meses, querendo ostentar o sucesso da família, as conquistas do filho de ouro. Naquela noite, eu vesti um belo vestido de gala e fiz maquiagem profissional. Queria mostrar para ele, para a mãe dele, que eu ainda era a esposa, a anfitriã daquele evento. Mas quando entrei no salão brilhante e vi o Alexandre ao lado da Chloe, rindo juntos, parecendo o casal perfeito de poder, meu coração apertou de novo. Todos os meus esforços pareceram patéticos. Naquela noite eu tive um pressentimento de que algo terrível estava para acontecer. O clima estava tenso de um jeito estranho. A Eleanor me olhava com uma expressão esquisita, mistura de pena e triunfo. Eu fiquei sozinha numa mesa de canto, observando quieta. Vi minha sogra e o Alexandre sussurrando de tempos em tempos, os olhares voltando para mim. A inquietação na minha barriga cresceu como uma nuvem de tempestade no horizonte. Eu não sabia que em poucos minutos aquela tempestade ia desabar de um jeito que eu nunca imaginaria. Ele veio andando na minha direção com 2 copos de vinho tinto escuro. O sorriso no rosto dele era forçado, uma mistura de remorso e um frio gelado. Ele me entregou um copo e disse algo que deveria ser doce, mas que me deu um arrepio na espinha, marcando o começo de uma noite que eu nunca vou esquecer. Olivia, ele começou, isso é para você. Ele se aproximou com os 2 copos de vinho tinto. A luz dos lustres grandes do salão refratava no cristal, fazendo o líquido girar como sangue. O sorriso no rosto dele era estranho,
um lampejo de remorso fingido, escondendo algo gelado. Ele me ofereceu o copo, a voz num tom quente e macio que imitava a ternura que eu não ouvia há anos. Olivia, com esse copo eu quero pedir desculpas, em nome da minha família e em meu próprio nome. Eu sei que tenho sido negligente ultimamente, tão envolvido no trabalho. Eu te decepcionei. Por favor, bebe isso comigo e vamos deixar toda a infelicidade para trás. Um recomeço. O que você acha? Normalmente aquelas palavras me teriam feito chorar de emoção, o conforto que eu tanto esperei nas noites solitárias, mas não naquele momento. Naquele instante, um rugido encheu meus ouvidos e meu sangue gelou. O instinto de mulher, afiado por centenas de noites sem dormir e lágrimas silenciosas, gritava que algo estava terrivelmente errado. Um recomeço? Por que agora? Por que nesse espetáculo público, sob os olhares de centenas de convidados, e especialmente sob o olhar triunfante da minha sogra? A Eleanor deslizou da mesa principal, a barra do vestido de veludo preto varrendo o chão de mármore sem barulho. Ela colocou a mão no meu ombro, um toque leve que parecia um peso esmagador. A voz dela era docemente enjoativa, um tom que nunca tinha usado comigo em 5 anos de casamento. Isso mesmo, querida. O Alexandre sabe que errou. Como mulher da casa, você tem que ser perdoadora. A felicidade dele é a nossa felicidade. Agora bebe. Deixa todo mundo ver que família amorosa e harmoniosa nós somos. A pressão dos dois era sufocante. Eu olhei para o vinho na mão do Alexandre, depois para os olhos da Eleanor. Não vi reconciliação ali, só uma ordem muda e forçada. Os olhos dela pareciam dizer: você vai beber isso, não tem outra escolha. Meu coração batia forte contra as costelas. Por que eles estavam tão desesperados para que eu bebesse exatamente aquele copo de vinho na frente de todo mundo? Se fosse um simples pedido de desculpas, não podia ser dito em casa em particular? Por que essa encenação elaborada? Meus olhos voaram para Chloe. Ela estava não muito longe, braços cruzados, um sorrisinho convencido nos lábios vermelhos. O olhar dela não era mais só desafiador, estava cheio de pena. O olhar de uma vencedora vendo a oponente derrotada, prestes a ser eliminada do jogo. Aquele olhar transformou todas as minhas suspeitas em certeza. Tinha alguma coisa naquele vinho. Uma conspiração terrível se escondia por baixo das palavras doces e daquela reconciliação falsa. O que eu podia fazer? Se eu recusasse, eles iam usar isso para me rotular de mesquinha e rancorosa, estragando a imagem da família num evento importante. Eu seria vilã aos olhos de todos. Mas se eu bebesse, meu instinto gritava que se aquele líquido vermelho descesse pela minha garganta, minha vida acabaria ali, naquela noite. Eu tremi, minha mão gelada ao pegar o copo. Olhei para o Alexandre, procurando nos olhos dele um resquício do homem que eu amei um dia. Mas eles estavam vazios, sem alma. Ele era um ator representando seu papel, e representava mal. O que foi, querida? Um brinde de comemoração e você hesita? A voz da Eleanor ficou mais afiada, a paciência acabando. Alguns convidados próximos começaram a notar, sussurrando entre si. A pressão aumentava. Eu me sentia um animal encurralado sem saída. E então, naquele momento de desespero puro, uma ideia piscou na minha mente. Era ousada, arriscada, mas era minha única saída. Se tem uma armadilha, que quem armou prove primeiro. Eu levantei a cabeça e forcei um sorriso brilhante e radiante, um que eu não sabia que era capaz de fingir. Olhei do Alexandre para a mãe dele, minha voz clara e inocente de forma enganosa. Obrigada, Alexandre. Obrigada, mãe. Estou tão emocionada. Esse copo de vinho é significativo demais para eu beber sozinha. Então, para espanto de todos, eu me virei e caminhei direto para Chloe. Ela se assustou, o sorrisinho sumindo do rosto. Eu estendi o copo para ela, minha voz ainda doce, mas cada palavra afiada como lâmina. Chloe, você trabalhou tanto pela empresa e pelo meu marido. Esse brinde de desculpas e reconciliação, acho que você, mais que ninguém, merece compartilhar comigo. Em nome da família Vance, eu gostaria de te agradecer por ser a mão direita indispensável do Alexandre.
O salão inteiro ficou em silêncio. Todos os olhares estavam em nós. O rosto da Eleanor ficou cinza. Olivia, o que você pensa que está fazendo? Ela gaguejou. O Alexandre ficou atônito, começando a se mover na minha direção, mas eu fui mais rápida. Eu me inclinei perto do ouvido da Chloe, sussurrando só para ela, minha voz como gelo. Bebe. Se não beber, eu vou gritar e contar para todo mundo nesse salão sobre seu caso sórdido com meu marido. Vamos ver como uma menina da alta sociedade como você vai salvar a cara. O rosto da Chloe ficou branco, os lábios tremendo. Ela olhou para mim, depois para Eleanor e Alexandre que estavam paralisados ao longe. Ela estava encurralada. Se não bebesse, seria humilhada. Se bebesse, sabia exatamente o que tinha no copo. Mas talvez o orgulho de uma mulher privilegiada não permitisse recuar na frente da rival. Ou talvez ela não acreditasse que eu ousaria fazer cena. Depois de alguns segundos de hesitação tensa, a Chloe arrancou o copo da minha mão, os olhos queimando de ódio. Ela disse alto, a voz pingando desafio. Bem, se a senhora Vance insiste, como eu poderia recusar? Com isso, ela inclinou a cabeça para trás e virou o copo inteiro de uma vez. Eu fiquei ali, o coração batendo como um tambor de guerra. Não sabia se tinha feito a coisa certa. Só sabia que tinha passado uma bomba relógio para outra pessoa. A Eleanor e o Alexandre observavam, os rostos sem cor. Queriam impedir, mas era tarde. Tudo aconteceu rápido demais. Depois de terminar o vinho, a Chloe bateu o copo vazio na mesa. Ela me olhou com desprezo e zombou. Satisfeita? Antes que eu respondesse, começou. Uns 10 minutos depois, quando a música voltou a tocar e as pessoas retornaram às conversas, a Chloe conversava com alguns convidados quando o rosto dela de repente ficou vermelho e intenso. Ela agarrou a garganta, a respiração ficando rápida e curta. Os olhos se arregalaram, olhando ao redor desesperados como se procurassem algo. Então, para o horror de todos, ela soltou um grito agudo, desumano, um grito de agonia e raiva. Ela tropeçou, derrubando uma mesa, e avançou direto para minha sogra. Você, sua bruxa velha, você me envenenou, ela berrou. E então deu o braço, acertando um tapa estalado no rosto atônito da Eleanor. O som seco do tapa silenciou a música, mergulhando o salão num silêncio mortal de novo. Todo mundo, inclusive eu, ficou paralisado com o espetáculo insano. Minha sogra segurava a bochecha vermelha e inchada, enquanto a Chloe começava a ter convulsões no chão, espuma saindo da boca. Gritos, vidros quebrando, gente chamando o SAMU, tudo virou um caos barulhento. No meio do pânico, só um pensamento estava claro na minha mente. Eu tinha acabado de escapar da morte. Mas uma pergunta muito maior martelava minha consciência. O que diabos tinha naquele vinho que podia levar uma pessoa a uma loucura violenta assim? O salão luxuoso tinha virado uma cena de carnificina caótica. O som de vidros quebrando, cadeiras derrubadas, gritos de terror dos convidados e o som distante das sirenes enchia o ar. A Chloe se contorcia no chão, os olhos revirados, palavras sem sentido saindo da boca. Minha sogra, a Eleanor, estava no chão, uma mão na bochecha latejando, a outra apontando um dedo trêmulo para mim. Você fez isso com ela. Armou para a família toda, ela berrou, tentando desesperadamente me pintar como a vilã. Alguns convidados começaram a me olhar com suspeita. Sussurravam entre si. Era verdade, eu tinha dado vinho para Chloe. Naquele momento, qualquer explicação que eu desse seria inútil. O Alexandre correu para o lado da Chloe. Ele se ajoelhou, sacudindo ela, chamando o nome dela em vão. Mas o que gelou meu coração foi o olhar que ele me deu quando levantou os olhos. Não era confusão nem preocupação. Era uma fúria fria, de congelar os ossos. Ele não estava preocupado comigo. Não tinha perguntado se eu estava bem. Aos olhos dele, eu era quem tinha destruído tudo. O plano perfeito dele. Olivia, que diabos você fez? Ele rugiu, a voz sem nenhum afeto de marido. Eu fiquei ali, cercada por olhares acusadores e curiosos, sentindo uma solidão profunda e aterradora.
Eu sabia que não podia ficar nem mais um segundo. Se ficasse, eles iam me destroçar. Eu seria incriminada como a mente por trás de um crime em que eu era a vítima pretendida. Os paramédicos invadiram, carregando rápido a Chloe para a maca. O Alexandre se apressou para seguir. Antes de sair, ele olhou para trás para mim, os olhos prometendo vingança. Você vai ver, ele sibilou. A Eleanor foi ajudada a se levantar por alguns parentes. As lágrimas tinham sumido, substituídas por um olhar assassino. Você vai pagar por isso. Ela cuspiu por entre os dentes. Eu sabia que não era ameaça vazia. Com o poder e as conexões da família Vance, eles podiam facilmente transformar preto em branco, me transformando de vítima em criminosa. Eu tinha que sair. Tinha que fugir dali, agora. Enquanto todo mundo estava distraído, eu me esgueirei de volta para o meio da multidão caótica, tentando escapar antes que eles recuperassem a compostura e mandassem alguém me deter. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Eu não ousava olhar para trás, só focava em chegar à saída de emergência. Mas quando minha mão tocou a porta, um aperto firme fechou no meu pulso. Eu ofeguei e girei, o coração parando. Era o Mike, o chefe de segurança do prédio, um homem de meia idade, quieto, com olhos honestos. Ele era uma das poucas pessoas na empresa que sempre me tratou com respeito genuíno. Senhora Vance, para onde a senhora vai? Ele perguntou, a voz baixa e firme. Eu preciso ir para casa, eu gaguejei. O Mike olhou fundo nos meus olhos, depois para trás para o pandemônio no salão. Uma emoção complexa passou pelo rosto dele. Ele suspirou baixinho. Casa é o último lugar que a senhora deve ir agora, madame. É mais perigoso que aqui. O presidente e o senhor Alexandre estão furiosos. Não vão deixar isso para lá. As palavras dele me aterrorizaram ainda mais. Então, o que eu faço? Perguntei, a voz cheia de desespero. O Mike parou, como se lutasse com a consciência. Eu sou só um segurança, ele disse finalmente. Não devia me meter nos assuntos da família. Mas seu pai, ele me fez um grande favor uma vez, há muito tempo. Não posso ficar olhando a filha dele cair numa armadilha. A menção ao meu falecido pai trouxe lágrimas aos meus olhos. Ele tinha sido um homem de grande integridade. Nunca imaginei que uma bondade dele anos atrás viraria minha salvação agora. Vem comigo, por aqui, o Mike disse, me puxando para um corredor só de funcionários. A gente correu por corredores silenciosos, nossos passos ecoando de forma assustadora. Ele me levou até a garagem, num canto escuro, onde uma moto velha estava estacionada. É minha, pegue e vai. Vai o mais longe que puder. Não volta para o seu apartamento e não contata ninguém da família Vance. Encontra um lugar seguro para se esconder. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Ele me entregou as chaves e um capacete. Mike, eu não sei como te agradecer, eu disse, as mãos tremendo ao pegar. Ele só acenou com a mão. Não precisa, só estou fazendo o que é certo. Agora vai, rápido, antes que alguém te veja. Eu coloquei o capacete, subi na moto e liguei o motor. O ronco encheu a garagem quieta. Dei pro Mike um último aceno grato e acelerei para a noite. O ar frio da noite batia no meu rosto, mas não conseguia esfriar o pânico que rugia dentro de mim. Eu dirigi sem rumo pelas ruas da cidade que eu mal conhecia. Não sabia para onde ir. Para casa da minha mãe? Não, eles iam me procurar lá primeiro. Eu não podia colocar minha mãe e meu irmão mais novo em perigo. Amigos? Quem ousaria me abrigar sabendo que eu tinha cruzado uma família poderosa como os Vance? Eu continuei dirigindo até o tanque quase vazio e parei num posto de estrada. Peguei umas notas amassadas da minha bolsinha para pagar. Só então percebi que minha pequena bolsa de festa continha só um pouco de dinheiro, meu celular, documento e cartões. Tudo mais estava na bolsa que eu tinha deixado na mesa. Um pavor frio me invadiu. Sem celular, sem documento. Eu era um fantasma, uma pessoa inexistente. Como eu ia sobreviver? O plano dos Vance era diabólico de verdade. Mesmo tendo escapado da morte, eles ainda tinham conseguido me encurralar, me deixar indefesa. Eu desabei sobre o guidão, sozinha e abandonada, me sentindo mais perdida do que nunca na vida. Achei que ia quebrar.
Mas então a imagem dos rostos furiosos da Eleanor e do Alexandre piscou na minha mente. A imagem da Chloe se contorcendo no chão. Não. Eu não podia desistir. Eu tinha que viver. Tinha que encontrar um jeito de expô-los. Eu enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Busquei na memória, desesperada por um fiapo de esperança. E então, um nome, um endereço, surgiu das profundezas do meu passado. Alguém que eu não via há anos. Alguém da vida do meu pai. Alguém que os Vance nunca pensariam. O Frank, o velho companheiro de exército do meu pai. Ele morava sozinho numa cidadezinha a uns 100 e poucos quilômetros de São Paulo. Era minha única esperança. Mas será que ele ia se lembrar de mim? E eu conseguiria chegar lá em segurança, sabendo que os homens dos Vance provavelmente já estavam se espalhando pelo estado atrás de mim? Decidi procurar o Frank, o velho companheiro de exército do meu pai. Foi uma aposta desesperada. Mas era a única luz que eu via. Eu tinha dinheiro suficiente na bolsinha para encher o tanque e um café para me manter acordada. A estrada estava escura e vazia. A única luz vinha do brilho laranja dos postes que esticavam minha sombra solitária no asfalto. Toda vez que um caminhão passava roncando, meu coração subia na garganta. Eu tinha medo que fossem eles. Eu checava o retrovisor o tempo todo, os nervos à flor da pele. O cansaço da noite horrível começava a bater, mas eu não ousava parar. Sabia que se fechasse os olhos por um segundo, talvez nunca mais acordasse. Depois de quase 3 horas lutando contra o sono e o medo, eu finalmente cheguei na cidadezinha onde o Frank morava. O dia estava amanhecendo, cobrindo tudo com uma névoa fresca e úmida. O ar era limpo e quieto, um mundo longe do caos sufocante da cidade. Eu parei e perguntei para o morador o caminho. Por sorte, o Frank era um veterano respeitado na comunidade e todo mundo sabia onde ele morava. A casa dele ficava no fim de uma ruazinha, uma casa simples de um andar com um jardinzinho arrumado na frente. Eu estacionei a moto, respirei fundo tremendo e bati na porta. Meu coração batia forte. Fazia mais de 10 anos. A última vez que eu vi ele foi no enterro do meu pai. Ele tinha dirigido horas para estar lá, os olhos vermelhos, apertando minha mão e dizendo: "Se você precisar de qualquer coisa mesmo, vem me procurar." Mas isso foi uma década atrás. A porta de madeira rangeu ao abrir. O Frank estava ali, o cabelo bem mais grisalho e o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos tão afiados e claros quanto eu lembrava. Ele olhou para mim, uma estranha desarrumada na porta da casa dele, com surpresa e cautela. "Posso ajudar?" Ele perguntou, a voz um ronco baixo. Minha voz saiu rouca e seca. "Frank, você se lembra de mim? Sou a Olivia, filha do Roberto." Ele congelou, me encarando, os olhos apertando enquanto tentava reconhecer meu rosto. Então, a surpresa derreteu em choque e preocupação profunda. "Olivia? Meu Deus, é você mesmo! O que aconteceu com você, menina? Entra, rápido!" Ele me puxou para dentro rápido e fechou a porta, passando a tranca como se sentisse que alguém estava vigiando. Ele me serviu uma caneca de chá quente, cujo calor se espalhou pelo meu corpo frio, acalmando meus nervos destroçados. Ele sentou na minha frente, a expressão grave. "O que está acontecendo, filha? Onde está seu marido? Por que você está aqui sozinha de madrugada parecendo que viu um fantasma?" As perguntas gentis dele quebraram a represa. Todo o terror e tristeza que eu segurava explodiram. Eu solucei sem controle, contando tudo. O casamento que parecia perfeito, a crueldade da Eleanor, a traição do Alexandre, o plano horrível com o vinho e minha fuga desesperada. Contei a história entre soluços e lágrimas. O Frank escutou em silêncio, o rosto ficando mais duro e escuro a cada palavra. As mãos calejadas dele se fecharam em punhos apertados, os nós dos dedos brancos. Quando terminei, ele bateu a mão na mesa, o estrondo me fazendo pular. "Que desgraçados!" ele rosnou. "Essas pessoas são o puro mal. Seu pai deve estar se revirando no túmulo." Ele andou de um lado para o outro, o rosto uma máscara de fúria. Parou e me olhou, a determinação de um velho soldado brilhando nos olhos. "Olivia, me escuta.
Isso não é mais só uma briga de família. Isso foi uma tentativa calculada e premeditada de tirar sua vida. Você fez certo em fugir. Se tivesse ficado, não ia só estar morta, ia estar morta com seu nome sujo. Eu assenti, lágrimas ainda escorrendo. Mas o que eu faço agora, Frank? Não tenho documento, dinheiro, celular. Os Vence são poderosos. Não vão me deixar desaparecer assim. O olhar do Frank ficou sério. É por isso que não podemos ficar parados. Temos que contra-atacar. Você não pode fugir para sempre. Fugir te faz parecer fraca e culpada. Você tem que se levantar, encarar eles e virar o jogo. Contra-atacar? Como? Eu não tenho nada. Como eu posso enfrentar um império inteiro? Como se lesse minha mente, a voz do Frank ficou firme e confiante. Não se preocupa. Eu posso ser velho, mas ainda tenho alguns amigos nos lugares certos. Por enquanto, você fica aqui. Esse lugar é quieto. Eles não vão pensar em procurar aqui tão cedo. Você precisa descansar, recuperar as forças. Enquanto isso, eu vou fazer umas investigações. Investigar o quê? Perguntei confusa. Os olhos do Frank se apertaram. O motivo deles. Uma sogra, por mais que te odeie, e um marido, mesmo traindo, não tentam te matar em público assim? Tem que ter um motivo maior, um segredo que você não sabe. Quando acharmos o motivo verdadeiro, vamos achar a fraqueza deles, e aí vamos atacar. As palavras dele foram um farol na minha mente caótica. Ele tinha razão. Por que arriscariam tudo com um ato tão descarado? Não podia ser só para abrir espaço para Chloe. Tinha que ter mais. Mas como vamos investigar? Eles controlam tudo, eu me preocupei. O Frank sorriu. O sorrisinho confiante de um velho soldado. Você esquece com quem está falando. Na guerra, a gente infiltrava linhas inimigas. Isso aqui é brincadeira de criança. Sua parte é ficar calma. A partir de agora, você tem que esquecer a velha Olivia. Você não é mais a esposa tímida e submissa. Tem que virar uma guerreira, forte, decidida. Consegue fazer isso? Ele perguntou, me olhando direto nos olhos. Eu olhei para os olhos resolutos dele, pensei no meu pai e repassei minha fuga aterradora. Fechei os punhos e assenti firme. Consigo. Se for para expor eles e conseguir justiça, eu não tenho medo de nada. O Frank assentiu, satisfeito. Bom, então o nosso primeiro movimento, e isso pode te chocar, é fazer a família Vence acreditar que você já está morta. As palavras dele me acertaram como um soco. Eu encarei ele, um frio subindo pela espinha. O que ele estava planejando? Por que fingir minha morte? Que perigos esse plano tinha? Ia realmente me ajudar a encontrar a verdade ou só me empurrar para uma armadilha ainda mais terrível? Fingir minha morte? Eu gaguejei, a ideia parecendo completamente louca. Um tremor me percorreu, não de frio, mas de um pavor vago e crescente. Frank, por quê? Não é incrivelmente perigoso? O Frank me olhou, a expressão calma de um jeito sobrenatural, o olhar de um homem que já tinha considerado todos os ângulos. Ele explicou devagar, a voz grave, clara e firme, cada palavra afundando na minha consciência. Olivia, você tem que entender. Agora, aos olhos deles, você é uma ameaça. Você é a única testemunha viva da conspiração deles. Eles nunca vão parar de te caçar. Vão usar todo o poder, todos os recursos para te encontrar e te silenciar de vez. Não existe lugar onde você possa se esconder de verdade. Ele parou, deixando a realidade dura afundar. Mas e se eles acharem que você já está morta? Ele continuou. Se acreditarem que você morreu num acidente trágico enquanto fugia, vão respirar aliviados. A guarda deles vai baixar. Vão achar que todos os rastros do crime foram apagados, que o segredo deles está enterrado com você. É exatamente aí que eles mais vão errar, e é aí que a gente pode investigar em segurança sem eles olhando por cima do ombro, entende? Eu fiquei em silêncio atordoado, a mente girando. O plano do Frank era audacioso, mas a lógica era inegável. Só quando o inimigo acredita que a ameaça foi eliminada é que relaxa e mostra as verdadeiras cores. Mas como fazemos eles acreditarem? Eles não são burros, vão investigar. Eu me preocupei. O Frank assentiu sério. Exato,
Por isso precisamos de uma performance impecável, e essa performance exige um sacrifício. Ele olhou pela janela, o olhar distante. A moto que o Mike te deu tem placa? Tem. Bom, eu tenho um amigo no xerife do condado que vai reportar um acidente grave numa serra deserta. A vítima, uma mulher jovem, sem documento, numa moto com placa igual à sua. O corpo ficou destruído na batida e caiu num despenhadeiro fundo, tornando a identificação impossível. O que você acha? Eu estremeci. Cada detalhe do plano dele era frio e preciso, mas também brutalmente assustador. E o corpo? Perguntei, a voz quase um sussurro. O Frank suspirou. Não vai ter corpo encontrado, Olivia. Eles só vão achar a moto destruída e alguns pertences seus, que eu vou plantar na cena. A conclusão oficial vai ser que você caiu do penhasco e foi levada pelo rio lá embaixo. Uma morte sem corpo deixa uma dúvida mínima. Mas na situação deles, eles vão querer acreditar que é verdade. Vão se convencer de que você se foi. Eu fiquei paralisada, imaginando a cena. A polícia, os Vance, minha mãe e meu irmão. Eles iam ser informados que eu estava morta. Uma onda de dor me invadiu. O que essa notícia ia fazer com minha mãe? Ela ia ficar devastada. Frank, minha mãe, meu irmão, eles não vão aguentar, eu engasguei. Ele colocou a mão confortadora no meu ombro, a voz suavizando. Eu sei. Esse é o sacrifício de que eu falei. Mas confie em mim. Eu tenho um jeito de avisar discretamente para sua mãe que você está segura, mas ela vai ter que guardar segredo absoluto e representar o papel de mãe enlutada perfeitamente. É o único jeito dos Vance não suspeitarem de nada. Isso é uma aposta alta, Olivia, mas a gente tem que ganhar. Você topa jogar? Eu olhei para os olhos firmes e determinados dele, lembrando do plano cruel dos Vance. Eu não tinha escolha. Se não fizesse isso, eles podiam machucar minha mãe e meu irmão para chegar em mim. Eu já tinha perdido meu pai. Não podia perder mais ninguém. Eu enxuguei as lágrimas e assenti firme. Sim, eu concordo. Vou fazer o que for preciso. E assim, o palco foi armado. O Frank contatou os velhos amigos. Um que trabalhava no IML do condado, outro na equipe de resgate e um repórter local de confiança. Tudo foi arranjado quieto e discreto. Eu dei para ele minha bolsinha com os poucos itens que restavam. Ele me fez escrever um bilhete curto de suicídio, como se eu tivesse sido levado ao desespero pela crueldade dos Vance. O bilhete seria a prova psicológica que cimentaria minha morte. Minha mão tremia enquanto eu escrevia, lágrimas borrando as palavras na página. 2 dias depois, a notícia do acidente saiu num jornal local. Era uma matéria pequena, escondida num canto, mas suficiente para quem precisava ver. O Frank arranjou para a notícia chegar na família Vance por canais não oficiais. Eu esperei na casinha simples do Frank, os nervos em fogo. Como eles iam reagir? Iam acreditar? Iam comemorar minha morte? Naquela noite o Frank voltou, o rosto sério. Eles sabem, ele disse. Um amigo meu contou que o Alexandre e a mãe dele foram para o pátio de apreensão do condado hoje à tarde para identificar a moto. Pareceram chocados, mas não derramaram uma lágrima. Só confirmaram que era sua e saíram correndo. A reação foi muito suspeita. Meu coração gelou. Nem uma lágrima, nem fingida. Só provava que minha morte era exatamente o que eles queriam. E minha mãe? Perguntei ansiosa. O Frank suspirou. Eu mandei alguém dar a notícia. Ela ficou em choque, claro, mas o mensageiro também passou que você está segura e que isso faz parte de um plano. Ela é uma mulher forte. Acho que ela vai entender e cooperar. Eu expirei aliviada, embora o coração ainda pesasse. A partir daquele momento, eu era oficialmente uma mulher morta. Tinha que viver uma vida diferente, uma vida nas sombras, esperando o dia em que pudesse trazer a verdade à luz. O Frank estava certo. Eu não era mais a velha Olivia. Eu era alguém novo, renascida da traição e de uma morte fingida. E meu único objetivo agora era descobrir o segredo monstruoso que os levou a tanto. Um segredo que os tornava tão frios e insensíveis até diante da minha morte.
Aquela pergunta virou minha obsessão. Eu ia encontrar a resposta. Minha vida como morta começou. Eu ficava dentro da casa do Frank, quase sem sair. A cidade era pequena e um passo em falso podia me expor. O Frank me fez mudar a aparência, cortando o cabelo longo que eu tinha passado anos deixando crescer. Eu me olhava no espelho e vi uma estranha, uma mulher com um corte curto bagunçado, roupas simples e olhos que não tinham mais inocência, mas uma determinação fria e assombrada. Eu não me reconhecia. Os primeiros dias foram agonizantes. Eu me consumia de preocupação com minha mãe e meu irmão, e a dor da traição do Alexandre era uma dor constante e surda. Mas sempre que eu me sentia fraca, lembrava das expressões sem alma do Alexandre e da Eleanor ao identificar a moto destruída. A frieza deles era o combustível que me mantinha de pé. Eu não podia deixar minha morte ser em vão. O Frank começou a investigação, trazendo o sobrinho dele, o Léo, um jovem hacker quieto, mas brilhante. Depois de ouvir uma versão modificada da minha história, a apatia habitual do Léo foi substituída por uma fúria quieta. Eu odeio valentões, foi tudo o que ele disse. Especialmente os ricos que acham que estão acima da lei. Ele concordou em ajudar sem pedir nada. Nosso primeiro alvo foi a saúde financeira da imobiliária Vance. Como uma empresa familiar privada, acessar os registros internos era quase impossível, mas não para o Léo. Levou uma semana para ele invadir os servidores. O que ele encontrou nos deixou sem palavras. Frank, Olivia, olha isso! O Léo disse, apontando para a tela do laptop cheia de demonstrativos financeiros complexos. Na superfície, a imobiliária Vance parecia indestrutível. Estavam sempre anunciando novos projetos de bilhões, divulgando lucros enormes. Mas era um castelo de cartas. Estavam afogados em centenas de milhões de dívidas de um investimento desastroso no exterior 2 anos atrás. Tinham pegado empréstimos suspeitos de juros altos para encobrir. Estavam à beira do colapso total. O Frank e eu nos olhamos, atordoados. A fachada glamurosa e poderosa era mentira, escondendo um núcleo podre. Mas se eles estão falindo, por que fizeram uma gala tão extravagante? Perguntei. O Léo deu uma risada cínica. Gestão de crise. Quanto maior o buraco, mais bem-sucedidos eles precisam parecer. Aquela festa não era comemoração, era uma performance para tranquilizar investidores e credores de que tudo estava bem. Era o último brilho antes da escuridão. O Frank acariciou o queixo pensativo. Liu, você descobriu quem são os credores deles? Descobri, o Liu disse, os dedos voando no teclado. O maior credor único é a indústria Davenport, e a principal acionista não é outra senão a pai da Chloe Davenport. De repente, as peças soltas do quebra-cabeça se encaixaram. Então a Chloe se aproximando do Alexandre não foi coincidência. Eu sussurrei horrorizada. Exato, o Frank confirmou. Os Davenport sabiam que a imobiliária Vance estava afundando. Mandaram a filha se aproximar do Alexandre, fabricar um relacionamento e usar isso como alavanca para forçar os Vance a pagar a dívida, provavelmente com uma participação controladora na empresa. A Eleanor e o Alexandre sabiam disso. Estavam tentando usar o dinheiro dos Davenport para se salvar sem serem engolidos inteiros. Estavam andando na corda bamba. Minha cabeça girou. O caso apaixonado que o Alexandre e a Chloe exibiam era só uma negociação de negócios de alto risco. Mas isso ainda não explica a pergunta mais importante, eu disse, a voz tremendo. Se eles precisavam do dinheiro dos Davenport, por que tentar me matar? Podiam só ter se divorciado de mim. O Léo continuou rolando os arquivos. Espera, deixa eu checar os e-mails pessoais do Alexandre. A sala ficou em silêncio, exceto pelo clique do teclado. Meu coração batia forte. Eu sentia que a resposta estava perto. De repente, o Léo parou. Ele apertou os olhos para o e-mail de uma firma internacional de seguros. Virou para mim, a voz tremendo levemente. Olivia, você sabia que tem uma apólice de seguro de vida de 10 milhões de reais? Eu encarei ele, atordoada. 10 milhões? Impossível! Eu sou só uma administradora de escritório. Nunca poderia pagar uma apólice dessas. Seu pai comprou para você,
o Léo disse baixinho. Foi feita há mais de 10 anos, pouco antes de ele falecer. Em caso de morte acidental, o único beneficiário é seu cônjuge legal. E Olivia, a apólice vai vencer em 2 meses. O sangue sumiu do meu rosto. Tudo se encaixou com uma clareza horrível e nauseante. Eu não conseguia respirar. A dor no peito era insuportável. Eu entendi. Finalmente entendi tudo. Eles não queriam se divorciar de mim porque o divórcio não daria nada. Eles precisavam que eu morresse. Uma morte acidental. 10 milhões. Esse era o preço da minha vida. Aquele dinheiro era suficiente para pagar as dívidas deles, suficiente para salvar o império em ruínas. O vinho na festa não era um veneno de ação rápida. Devia ser uma droga psicotrópica potente, algo para me fazer perder a cabeça, pegar o volante de um carro e criar meu próprio acidente fatal. Um assassinato perfeito e sem rastros. Eu desabei no chão, enterrando o rosto nas mãos, e soltei um soluço engasgado. A verdade era cruel demais, monstruosa demais. O homem com quem eu tinha compartilhado minha vida, a sogra que eu tanto tentei agradar, eles tinham planejado me assassinar por dinheiro. Amor, família, lealdade, tudo era mentira. Eu não era nada além de um instrumento financeiro, um peão para ser sacrificado no tabuleiro deles. O Frank se ajoelhou ao meu lado, a voz grossa de raiva. Eles não são mais humanos, são animais. Eu chorei pela minha ingenuidade, pelo meu destino cruel. Mas por baixo das lágrimas, um fogo de ódio puro começou a queimar. Eles não iam vencer. O último presente do meu pai para mim não ia virar a salvação deles. Eu já tinha morrido uma vez. Agora eu ia fazer eles pagarem pelos pecados. Mas como? Aquela apólice de seguro era a minha única arma, mas também era a espada pendurada sobre meu pescoço. No momento em que eu revelasse que estava viva, o dinheiro ia embora. Mas eles também teriam uma segunda razão ainda mais desesperada para me silenciar para sempre. A verdade sobre a apólice de 10 milhões foi um martelo na alma. Eu não era uma pessoa para eles. Eu era uma etiqueta de preço. Eles não estavam só abrindo caminho para Chloe e a fortuna da família dela. Estavam lucrando com minha morte para salvar a própria pele. Uma raiva fria e dura fervia por baixo da minha dor, mas com ela veio um medo novo e mais profundo. A Chloe não era só a outra mulher. Ela e a família eram partes integrais desse plano monstruoso. Frank, acho que a gente se enganou com a Chloe, eu disse, a voz ainda instável. Ela não é só uma peça. Se a família dela é o maior credor da imobiliária Vance, eles sabem que a empresa não vale nada. A aproximação dela com Alexandre tinha que ser sobre mais que uma jogada romântica de poder. O Frank assentiu, o rosto sério. Eu estava pensando a mesma coisa. Isso é mais complicado do que a gente imaginava. Deve ter tido um acordo entre as duas famílias. Os Vance precisavam de um resgate. Os Davenports queriam adquirir um império imobiliário por centavos. E você, Olivia, era o cordeiro sacrificial na transação. O Leo, que tinha ficado quieto, falou. Deixa eu investigar essa Chloe Davenport. Por que uma herdeira de universidade de elite aceitaria um cargo de assistente numa empresa falida e se envolveria num caso bagunçado? Não faz sentido. Ele voltou para o trabalho, os dedos um borrão no teclado. O Frank e eu observamos, prendendo a respiração. Parecia descascar uma cebola. Cada camada que tirávamos revelava mais podridão e ardia nos olhos. Depois de 1 hora, o Léo parou. Achei algo, ele disse, um tom de surpresa na voz. O histórico acadêmico da Chloe tem uma anomalia estranha. O curso principal era administração, mas encontrei registro de que ela fez uma série de cursos curtos e intensivos paralelos, algo completamente diferente: química farmacêutica e toxicologia. Um frio desceu pela minha espinha. Toxicologia? Quer dizer que eu não conseguia terminar a frase? O Frank completou para mim, a voz como pedra. Significa que o vinho daquela noite provavelmente foi criação dela. Ela não foi vítima de uma armadilha como a gente pensou. Era cúmplice. Talvez até a que orquestrou a parte prática.
Minha mente girou, repassando a cena da gala. O gole desafiador da Chloe no vinho, as convulsões violentas, o tapa no rosto da Eleanor, tudo era uma encenação. Mas por que ela se envenenaria? E por que atacar a Eleanor? Provavelmente era uma droga que induz efeitos psicoativos poderosos, alucinações, comportamento incontrolável, mas não letal imediato, o Frank raciocinou. Cria uma cena caótica, fazendo todo mundo pensar que é só um caso de envenenamento ou overdose. E o tapa? Fazia parte do ato. Desvia brilhantemente a suspeita para uma briga entre ela e a Eleanor, ou entre você e ela. Turva as águas para ninguém suspeitar que o alvo real era você. Estavam criando um escândalo para encobrir um assassinato. O Léo assentiu. Faz sentido. Ela é levada para o hospital, provavelmente um onde a família tem conexões, e eles limpam qualquer evidência do sistema dela. Ela reaparece como vítima trágica da raiva de uma esposa ciumenta. Com um movimento só, ela se livra de você, ganha simpatia pública e faz o Alexandre se sentir em dívida com ela. Um plano perfeito. A maldade pura do esquema deles era nauseante. Eles tinham manipulado todo mundo naquele salão como marionetes. A Chloe não era minha rival. Era um lobo em pele de cordeiro, uma executora com cara de anjo. Então o que a gente faz agora? Perguntei, sentindo que lutava contra uma hidra. O Frank se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim. Depois de um longo silêncio, ele se virou, os olhos brilhando de resolução. A gente não pode enfrentar as duas famílias de uma vez. Temos que dividir elas. Precisamos fazer elas se virarem uma contra a outra. Uma aliança construída na ganância e na mentira se quebra fácil com a mesma coisa. Como? Através da Chloe, o Frank disse. Ela é tanto a maior força deles quanto a maior fraqueza. Ela é esperta e impiedosa, mas também arrogante. E com o plano falhando e você morrendo de forma inesperada, eu garanto que a relação entre os Vance e os Davenports já está tensionada. Os Vance perderam um pagamento de 10 milhões. A filha dos Davenports quase morreu e foi humilhada publicamente. Estão se culpando. Só precisamos dar o empurrão. Que tipo de empurrão? Perguntei, uma faísca de esperança acendendo dentro de mim. O Frank me olhou, depois para o Léo, um novo plano se formando. Léo, você consegue criar um e-mail falso e mandar para o Sr. Davenport, pai da Chloe? Fácil. Qual a mensagem? O Frank sorriu, uma expressão fria e calculista. Manda uma foto do Alexandre parecendo íntimo com outra mulher, que não seja a Chloe nem eu, e adiciona uma mensagem simples. Sua filha é só uma das opções dele. Não confie nos Vance. Eu fiquei atordoada. Era um golpe psicológico brilhante. Plantaria uma semente de dúvida na mente do Sr. Davenport, um pai protetor e empresário implacável. Ele começaria a se perguntar se os Vance estavam jogando com ele, procurando um acordo melhor em outro lugar. Mas de onde vamos tirar uma foto assim? Perguntei. O Léo riu. Deixa comigo. Com a tecnologia de hoje, criar uma imagem fotorrealista é a parte fácil. Eu olhei do Frank para o Léo, sentindo pela primeira vez que não estava sozinha. Tinha aliados afiados e determinados. Isso não era mais só sobre sobrevivência, era sobre o contra-ataque. Eu sabia que aquele e-mail era só o primeiro tiro. Podia funcionar, podia não, mas acendeu um fogo em mim. Não importa o quão astuto o inimigo, todos têm uma falha fatal, e eu seria que encontrar e dar o golpe final. O jogo tinha acabado de começar. O plano para semear discórdia foi colocado em movimento. Levou para o Léo só uma noite para criar uma foto impecável. Nela, o Alexandre aparecia num bar chique, mal iluminado, olhando com adoração para uma mulher desconhecida e bonita. As mãos deles estavam entrelaçadas na mesa. A mulher era elegante, irradiando um charme sofisticado que rivalizava com o da Chloe. O Léo até criou fundo para parecer um encontro clandestino, cada detalhe perfeitamente renderizado. O e-mail anônimo foi enviado. Agora só podíamos esperar. A espera era agonizante. Eu não sabia se nossa guerra psicológica ia funcionar. O Sr. Davenport era um tubarão no mundo dos negócios.
Ele realmente ia se deixar influenciar por uma dica anônima? O Frank viu minha ansiedade. Não se estresse, Olivia. Quer ele acredite ou não, a semente da dúvida foi plantada. Uma vez que a suspeita cria raiz, um homem como ele começa a procurar outros sinais. Uma rachadura pequena é tudo o que precisa para a barragem toda desabar. E o Frank estava certo. Uma semana depois, o Leo nos deu uma atualização crítica. Temos movimento, ele disse. Estive monitorando as atividades financeiras da indústria Davenport. Nos últimos dias, eles começaram a retirar discretamente pequenos investimentos dos projetos satélites da imobiliária Vance. Não é muito dinheiro, mas é um tiro de aviso claro. Meu coração acelerou. O Sr. Davenport estava agindo. Estava testando a reação dos Vance. Mais alguma coisa? O Frank perguntou. Sim, o Léo continuou. Eu hackeei a agenda dele. Ele tem uma reunião secreta esse fim de semana com um dos maiores concorrentes da imobiliária Vance. Parece que ele está procurando um novo parceiro. Eu não consegui esconder a empolgação. A rachadura tinha aparecido. A aliança estava começando a ruir. Bom, o Frank disse acariciando o queixo. Mas não é suficiente. Precisamos de um golpe maior. Algo que faça eles virarem inimigos de vez. Precisamos de alguém de dentro. Alguém de dentro? Perguntei atordoado. Como? Todo mundo próximo deles é leal. Ninguém é completamente leal, Olivia, o Frank disse. Não quando o navio está afundando. Num negócio familiar em colapso, sempre tem funcionários insatisfeitos. Pessoas que sentem que o trabalho da vida delas está sendo destruído pela ganância. Pessoas que sabem onde os corpos estão enterrados. Só precisamos encontrar elas. Eu vasculhei a memória, pensando nos funcionários antigos da imobiliária Vance. E então um nome surgiu. A Susan, a chefe da contabilidade. Ela era viúva que tinha criado o filho sozinha até a faculdade. Era quieta, meticulosa, e eu lembrava que a Eleanor uma vez reclamou que a Susan era rígida demais, recusando flexibilidade com certas despesas não documentadas. A Eleanor não gostava dela, mas não podia demitir. A Susan era a única que entendia os livros da empresa desde o começo. Frank, acho que eu conheço alguém, eu disse. A Susan, a contadora-chefe. Não tenho certeza, mas sempre tive a impressão de que ela era uma pessoa íntegra e que não estava feliz. O Frank assentiu. A chefe da contabilidade saberia de tudo, mas como a abordamos com segurança? Depois de um momento de pensamento, eu tive uma ideia. O filho dela trabalha meio período num café perto da universidade dele. Talvez eu consiga chegar nele primeiro. O plano foi armado. Eu me disfarcei de novo, dessa vez como uma autora sofisticada e intelectual, com óculos de armação grossa. Fui para o café onde o filho da Susan, o Kevin, trabalhava. Escolhi um canto quieto e fingi ler, virando uma presença familiar ao longo de alguns dias. No terceiro dia, eu puxei conversa com ele. Contei que estava pesquisando um romance sobre intrigas corporativas e que tinha enorme respeito por contadores, os guardiões não celebrados dos segredos de uma empresa. O Kevin era tímido no começo, mas se abriu quando mencionei a profissão da mãe dele. Ele falou dela com orgulho, dizendo que ela era brilhante e honesta, mas subestimada. Mencionou que ela tinha estado estressada ultimamente, trabalhando até tarde para lidar com números estranhos. Essa era a minha chance. Eu adoraria conversar com sua mãe, eu disse. Acho que a história dela poderia ser uma inspiração poderosa. Claro, eu manteria ela anônima. Eu coloquei um envelope pequeno com dinheiro na mesa, chamando de taxa de consultoria. Depois acrescentei. Também ouvi que a imobiliária Vance está em apuros. Se sua mãe pudesse fornecer alguma informação sobre as irregularidades deles, eu tenho amigos no jornalismo que poderiam trazer a verdade à tona. Isso não só aliviaria ela, como poderia ajudar muita gente inocente. Minha oferta acertou em cheio. O Kevin amava a mãe e tinha um senso de justiça jovem e idealista. Depois de um momento de hesitação, ele concordou em arranjar uma reunião secreta. A reunião aconteceu num lugar discreto. Quando encontrei a Susan, eu tirei o disfarce. O rosto dela ficou pálido de choque e medo. Senhora Vance? Mas você está viva? Eu assenti. Sim, estou. E hoje estou aqui para pedir sua ajuda.
Eu sei que você é uma pessoa honesta. Susan, você quer ver o trabalho da sua vida destruído por criminosos? Quer ser cúmplice dos crimes deles? Eu contei toda a verdade, o plano do seguro, o vinho envenenado. A Susan escutou, as mãos tremendo. Ficou em silêncio por um longo tempo, uma luta intensa acontecendo nos olhos dela. Finalmente suspirou. Eu tô tão cansada, Sra. Vance. Todo dia eu tenho que assinar relatórios fabricados. Eu sei que o que eles estão fazendo é ilegal. Queria pedir demissão há anos, mas não deixam. Disseram que eu sei demais. Ela levantou os olhos para mim, uma determinação nova brilhando. Tá bom, eu vou ajudar. Não consigo mais viver com medo e vergonha. Vou te dar tudo, todas as provas das fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e evasão fiscal deles. Eu fiquei tão aliviada que comecei a chorar. Finalmente tinha uma aliada de dentro, alguém que segurava as chaves da destruição deles. A Susan prometeu copiar tudo num pendrive e me entregar em 2 dias. Eu sabia que aqueles próximos 2 dias seriam os mais longos da minha vida, mas também sabia como isso era perigoso para ela. Se descobrissem, a vida dela não valeria nada. Os Vance tinham estado quietos demais ultimamente, e aquele silêncio começava a parecer muito, muito perigoso. Os 2 dias esperando o pendrive da Susan foram os mais nervosos da minha vida. Sono era impossível. O Frank tinha amigos vigiando discretamente o apartamento da Susan, mas o silêncio perturbador dos Vance parecia a calmaria antes do furacão. Eu tinha uma sensação incômoda de que eles não tinham desistido. Só estavam tramando algo novo, algo pior. O Léo continuou a vigilância. Descobriu que o Alexandre e a Eleanor tinham feito chamadas frequentes e curtas para um celular descartável. As chamadas são impossíveis de rastrear, o Léo relatou, mas a frequência é alta. Estão coordenando com alguém, planejando o próximo movimento. No dia marcado, o Frank e eu fomos para o ponto de encontro, um parque quieto no fim da tarde. A Susan chegou com cara de exausta, olheiras escuras. Ela pressionou o pendrive na minha mão. A dela estava gelada. Tá tudo aqui, ela sussurrou. Os relatórios financeiros falsos, as empresas de fachada, os rastros de lavagem de dinheiro. Por favor, use para trazer justiça. Obrigada, Susan, eu disse, a voz grossa de emoção. Você e o Kevin tomem cuidado. Prometo que quando isso acabar, vou garantir que vocês dois estejam seguros. Ela assentiu e saiu apressada. De volta na casa do Frank, plugamos o pendrive no laptop. O conteúdo era mais horrível do que eu imaginava. Não era só fraude, era uma empresa criminosa sofisticada. Eles não estavam só falindo, eram culpados de crimes que os mandariam para a prisão federal para o resto da vida. Mas a descoberta mais gelada estava numa pasta chamada Plano B. Dentro tinha um único arquivo de áudio. Minha mão tremia ao clicar em play. As vozes frias e cruéis do Alexandre e da Eleanor encheram a sala. A menina está morta, mas a seguradora está enrolando, o Alexandre disse, a voz cheia de frustração. Eles dizem que morte sem corpo é complicado, precisam investigar. A voz afiada da Eleanor cortou. Eu te disse que o plano era mal feito. Agora o quê? A Chloe é inútil. Não vamos conseguir mais um centavo do pai dela. E os 10 milhões estão no limbo. Estamos sem tempo. Então o que a gente faz, mãe? O Alexandre perguntou. Houve uma pausa, e então a voz da Eleanor baixou para um sussurro venenoso. Só tem um jeito. A Olivia está morta, mas a mãe e o irmão dela não. Precisamos agir antes que os outros credores fechem o cerco. Arrume um acidente. Quando a mãe dela sumir, aquele menino órfão não vai ser problema. Vamos entrar como guardiões legais benevolentes. Aí não só os 10 milhões, mas todas as propriedades que o pai dela deixou, tudo vai ser nosso. O laptop quase escorregou das minhas mãos. O ar foi sugado dos meus pulmões. Meu peito parecia ter sido esfaqueado. Eles iam matar minha mãe e meu irmão. Eles não eram só gananciosos, eram monstros. Uma raiva branca e quente explodiu dentro de mim, eclipsando todo o medo. Eu nunca ia deixar eles tocarem na minha família. O Frank e o Leo ficaram sem palavras, os rostos pálidos de fúria.
Animais! O Frank fervia. Eles chegaram ao fundo do poço. Temos que agir. Agora! Justo então o celular do Léo tocou. Ele atendeu e o rosto ficou branco. Frank, Olivia, meu amigo acabou de relatar 2 homens suspeitos rondando a casa da sua mãe. Parecem estar avaliando o lugar. Eu congelei. Eles já começaram, eu ofeguei. Estão atrás da minha mãe. Frank, o que a gente faz? Eu gritei, a voz rachando de pânico. O Frank se levantou num pulo, o velho soldado assumindo o comando instantaneamente. Leo, liga para os meus contatos agora. Manda eles para a casa da mãe da Olivia imediatamente. Eles têm que garantir a segurança dela a qualquer custo. Olivia, calma, não é hora de pânico. A gente tem as provas, só precisa usar. Ele me olhou, depois para o arquivo de áudio na tela. Eles querem jogar sujo? Ótimo. Vamos dar um jogo que eles nunca vão esquecer. Não vamos só expor eles, vamos fazer eles se destruírem. Um novo plano final começou a se formar. Isso era uma batalha pela sobrevivência, não só para mim, mas para todo mundo que eu amava. E dessa vez eu não ia recuar. A notícia de que minha mãe estava sendo vigiada foi um soco no estômago que destruiu meu controle. Eu imaginava minha mãe e meu irmão mais novo completamente alheios aos lobos circulando a casa deles. Minha família estava em perigo iminente. Eu tenho que ir até ela, Frank. Tenho que salvar ela, eu chorei, me levantando num salto. O Frank segurou meus ombros, o aperto firme, a voz um comando seco que cortou minha histeria. Olivia, se controla. De que adianta você ir agora? Você estaria entrando direto na armadilha deles. Esqueceu que você supostamente está morta? Se aparecer agora, não só vai destruir toda a operação, como colocar sua mãe em perigo ainda maior. As palavras dele foram como um balde de água gelada. Ele estava certo. Entrar em pânico só pioraria as coisas. Não se preocupa, ele disse, o tom suavizando. Meus homens já estão a caminho. São bons e leais. Vão proteger sua mãe e seu irmão 24 horas. Os Vance não vão conseguir chegar neles fácil. Nossa parte é atacar antes que eles possam fazer outro movimento. Eu respirei fundo, tremendo. Qual o plano? O Frank me olhou, depois para o Léo, os olhos afiados com pensamento estratégico. 2 passos. Primeiro, a gente corta completamente a aliança profana entre os Vance e os Davenport. Segundo, usamos as próprias provas deles para armar uma armadilha perfeita de que não possam escapar. Como separamos eles de vez? Perguntei. O Frank se virou para o Leo. Consegue isolar o áudio daquela gravação do plano B? Só a parte em que eles falam de arrumar um acidente para a mãe da Olivia? Feito, Leo disse. Bom, o Frank continuou. Manda esse trecho para o Sr. Davenport, mas dessa vez não anônimo. Manda de um endereço de e-mail falsificado. Faz parecer que veio de uma assistente de confiança da Eleanor. Adiciona uma mensagem simples. Senhor, esse é o plano real deles. Eles não querem só seu dinheiro, querem tudo. A Chloe era só uma peça. Tome cuidado. Eu fiquei impressionada com a astúcia dele. Era um golpe de mestre. Quando o Sr. Davenport ouvisse os Vance tramando matar minha família para tomar todos os bens, inclusive os que ele queria, ele ia explodir. Ia perceber que estava sendo feito de bobo. Ele vai virar inimigo mortal deles, eu respirei. Exato, o Frank disse. Ele não vai só puxar o financiamento. Vai usar os próprios truques sujos para esmagar eles por pura vingança. E quando 2 tigres estiverem ocupados tentando se matar, é aí que estão mais vulneráveis. É aí que lançamos o passo 2. Enquanto o Léo trabalhava, eu não parava de pensar na minha mãe. Frank, perguntei, posso falar com ela? Só um minuto. Estou tão preocupada. Ele hesitou, depois suspirou. Tá bom, mas usa um celular descartável limpo. Fala só o necessário. Não revela nada sobre sua localização ou nosso plano. Minhas mãos tremiam ao discar o número dela. Alô? A voz cansada dela atendeu. Mãe, sou eu, a Olivia. Eu engasguei. Houve um silêncio atordoado. Depois, um soluço engasgado. Olivia, meu bebê, você está viva. Senti tanto sua falta. Eu também, mãe.
Você e o Michael estão bem? Estamos, mas tem uns homens estranhos rondando o bairro. Estou com medo, filha. Meu coração apertou. Não se preocupa, mãe. Vocês estão sendo protegidos. Só age normal. Não vai a lugar nenhum sozinha e confie em mim. Está quase acabando. Prometo que vou consertar isso. A ligação foi curta, mas me deu a força de que eu precisava. Alguns dias depois, nosso plano começou a dar frutos. O Léo relatou uma briga enorme por telefone entre o Sr. Davenport e o Alexandre. A indústria Davenport começou a liquidar pública e agressivamente todos os ativos ligados à imobiliária Vance, ao mesmo tempo vazando notícias negativas que mandaram as ações dos Vance para o fundo do poço. Mas justo quando achamos que tínhamos eles contra as cordas, algo inesperado aconteceu. Um dos homens do Frank ligou, a voz urgente. Frank, temos uma situação. A Eleanor Vance acabou de aparecer na casa. Não está fazendo nada ameaçador, só está chorando, dizendo que precisa pedir desculpas. A mãe da Olivia, sendo a mulher bondosa que é, deixou ela entrar. Um pavor frio me invadiu. Isso estava errado. A Eleanor Vance não pede desculpas. Era uma armadilha. Frank, é uma cilada. Minha mãe é confiante demais, eu gritei. O Frank já estava no telefone dando ordens. Fica nela. Não deixa ela ficar sozinha com a mãe nem um segundo. Checa tudo o que ela trouxe. Mas era tarde. Alguns minutos depois, o homem ligou de volta, a voz tremendo. Frank, a mãe acabou de desabar. A Eleanor Vance foi embora. Estamos levando ela para o hospital agora. O telefone escorregou da minha mão. Minha mãe. Eles tinham chegado na minha mãe. Bem debaixo do nosso nariz, eles tinham atacado de novo. O que tinham feito com ela? Ela ia sobreviver? O medo e a raiva eram tão intensos que achei que ia enlouquecer. A notícia de que minha mãe tinha sido hospitalizada me fez rodopiar. O mundo escureceu, um rugido nos ouvidos. A pessoa por quem eu lutava, minha rocha, agora estava numa cama de hospital. A vida dela em risco. Era tudo culpa minha. Se eu tivesse ficado escondida, talvez ela estivesse segura. É minha culpa, tudo minha culpa, eu gemi desabando. Olivia, isso não é culpa sua, o Frank disse, a voz crua de raiva. Isso é a maldade deles. Agora, mais do que nunca, você tem que ser forte. Sua mãe precisa que você vença isso. As palavras dele perfuraram minha dor. Ele estava certo. Eu não podia desmoronar agora. Qual hospital? Eu exigi. Hospital Geral do Condado. Meus caras estão com ela. O médico diz que foi uma dose massiva de um sedativo potente. Conseguiram chegar a tempo. Ela está estável, mas o mantém em observação. Eu expirei. Uma medida pequena de alívio na tempestade das minhas emoções. Um sedativo. A Eleanor tinha envenenado ela, explorando a bondade da minha mãe. Eu tenho que ver ela, eu disse, a voz firme. É arriscado demais, Olivia. O hospital é público. Os homens deles podem estar em qualquer lugar. Não me importa, eu solucei. Não consigo deixá-la sozinha. Vou me disfarçar. Por favor, Frank. Vendo meu desespero, ele finalmente cedeu. Tá bom, mas você vai tarde da noite e um dos meus homens vai com você. Naquela noite, disfarçada com uniforme de enfermeira, máscara cirúrgica e óculos, eu entrei no hospital. Meu coração batia contra as costelas. No quarto dela, minha mãe parecia frágil e pálida, um soro pingando no braço. Meu irmão mais novo, Michael, dormia numa cadeira ao lado. Vendo ela assim, tão vulnerável, meu coração se partiu. Eu me ajoelhei ao lado da cama, pegando a mão fria dela na minha. O Michael acordou assustado, depois explodiu em lágrimas quando me viu. Liv, eu estava tão assustado, ele sussurrou. Eu o abracei apertado. Tá tudo bem, ela vai ficar bem, eu estou aqui. Eu fiquei ao lado dela a noite toda. Vendo ela ali, senti meu ódio pelos Vance se solidificar em algo duro e inquebrável. Antes do amanhecer eu tive que sair. Avisei o Michael para não deixar ninguém perto da nossa mãe, para não aceitar comida ou bebida de estranhos. Eu sabia que isso não tinha acabado. De volta na casa do Frank, exausta e de luto, uma ideia me acertou. Quando fugi de casa pela primeira vez, eu tinha agarrado um baú velho de madeira da minha mãe na pressa. Nem tinha olhado dentro. Será que tinha alguma coisa ali?
Eu achei o baú empoeirado e trancado e forcei para abrir. Dentro tinha fotos antigas, lembranças e um diário velho de couro. Era da minha mãe. Eu abri e, ao ler a letra gentil e fluida dela, meu mundo se partiu pela segunda vez. O diário contava a história do amor dela pelo meu pai, mas também outra história. Descobri que o pai do Alexandre, o Sr. Vance Sr., e meu pai tinham sido sócios nos negócios. Construíram uma empresa pequena juntos do zero. Mas o Sr. Vance, movido pela ganância, tinha enganado meu pai, roubando a empresa inteira e deixando ele arruinado. A revelação mais horrível estava nas páginas finais. Minha mãe escreveu, as palavras tremendo na página. Estou com tanto medo, Roberto. Não acho que o seu acidente foi acidente. Eu vi o jeito que aquele homem olhou para você. Acho que ele te matou para te silenciar, porque você sabia demais sobre os negócios ilegais dele. Preciso esconder a Olivia. Preciso proteger ela. Ele nunca pode saber da pólice de seguro que você comprou para ela, nem das propriedades que você conseguiu transferir para o meu nome. Vamos viver uma vida simples, pobre, para ninguém nunca olhar para nosso lado. O diário caiu das minhas mãos. Eu tremia incontrolavelmente. A rixa entre nossas famílias vinha de uma geração. A morte do meu pai tinha sido assassinato. Minha mãe tinha passado décadas vivendo com medo, fingindo ser pobre só para me proteger. O peso do sacrifício dela era esmagador. Agora eu entendi o ódio profundo dos Vance. Eu não era só uma menina do lado errado dos trilhos. Eu era filha do homem que eles destruíram, um lembrete vivo do pecado original deles. A apólice de seguro não era o único prêmio. Eles queriam as propriedades que meu pai tinha garantido secretamente para nós, propriedades que eu nem sabia que existiam. Uma raiva aterradora, fria e clara me encheu. Eles mataram meu pai, tentaram me matar e matar minha mãe. Isso era uma dívida de sangue, e eu ia cobrar. Minha luta não era mais só por mim, era pelo meu pai, pela minha mãe, por uma vida inteira de justiça roubada. No diário, minha mãe mencionava uma chave escondida no lugar da nossa primeira memória, uma chave que abriria a prova final. Mas o que era e onde podia estar? O diário foi um cataclismo, redefinindo toda a minha realidade. A chave. Onde era a primeira memória deles? Eu fechei os olhos, imaginando minha mãe contando histórias para dormir. O primeiro encontro deles, uma livraria velha e empoeirada perto da faculdade dela. Meu pai tinha dado um livro com uma flor prensada dentro. Eu liguei para o meu irmão. Michael, você lembra daquele livro de couro velho que a mãe guardava perto da cama? Sim, ele disse. Depois que você casou, ela disse que dava tristeza olhar. Então colocou no baú velho do pai e mandou guardar na igreja. Claro, a igreja. Um lugar de santuário e segurança. Pegar o baú foi uma operação secreta, envolvendo vários carros e rotas de despiste para sacudir qualquer perseguidor. Quando ele finalmente ficou na minha frente, meu coração batia forte. Eu abri e ali, em cima das roupas velhas do meu pai, estava o livro. Eu folheei as páginas e entre as páginas com a flor desbotada, enrolada num pedacinho de seda, estava a chave. Para que serve? O Léo perguntou. Eu examinei de perto. Gravado nela tinha uma série de números e o logo de um banco internacional grande. Caixa de segurança, o Frank disse, os olhos brilhando. Seu pai era um homem esperto. Entrar naquele banco foi o próximo obstáculo. A caixa estava no nome dos meus pais e eu era um fantasma. O Frank, porém, tinha uma solução. Ele conhecia o gerente da agência, um velho amigo. Encontrou com ele em particular, explicou a situação e apresentou o diário da minha mãe. O gerente, um homem íntegro que tinha ouvido rumores sobre os negócios sujos do Sr. Vance Sr., concordou em ajudar. Na manhã seguinte, fomos escoltados por uma entrada privada até o cofre. O ar era frio e silencioso. O gerente apontou para uma portinha de aço. Eu deslizei a chave na fechadura. Com um clique pesado, a porta abriu. Dentro tinha uma caixa de metal. Minhas mãos tremiam ao tirar ela. Dentro tinha um arquivo grosso de documentos. O primeiro era o testamento original do meu pai. Dizia claramente que todos os bens dele, inclusive a apólice de seguro e as propriedades, eram deixados para minha mãe e para mim.
Crucialmente, incluía uma cláusula que meu cônjuge legal não tinha direito a nada sem o consentimento por escrito meu e da minha mãe. Era por isso que eles precisavam se livrar da minha mãe também. Mas, debaixo do testamento, estava a bomba real. Uma coleção de documentos, contratos e gravações de áudio. Era um registro completo dos crimes do Sr. Vance Sr., a fraude, a lavagem de dinheiro, a conspiração para roubar a empresa. Meu pai tinha documentado tudo. Eu apertei o arquivo contra o peito, lágrimas de dor e gratidão escorrendo pelo rosto. Pai, você nunca nos deixou. Você me deixou a arma de que eu precisava para vencer a guerra. Saindo do banco, eu não sentia mais medo. Eu segurava a verdade nas mãos. Era hora de voltar, não como vítima, mas como o arauto da ruína deles. A batalha final estava prestes a começar, e eu ia armar uma armadilha de que eles nunca escapariam. Segurando o arquivo que meu pai tinha deixado, eu senti uma vontade de ferro se solidificar dentro de mim. Eu não era mais a presa. Eu era a caçadora. Mas sabia que não podia simplesmente entrar numa delegacia. Os Vance tinham bolsos fundos e braços longos. Podiam enterrar o caso ou me desacreditar. Eu precisava engenhar a queda deles de forma pública, espetacular, sem deixar escapatória. De volta na casa do Frank, planejamos o ato final. A gente tem a munição, o Frank disse. Agora precisamos escolher o campo de batalha. Precisamos de um palco onde todos os crimes deles possam ser expostos sobre as luzes mais brilhantes. Eu queria que eles caíssem das alturas que mais prezavam, a reputação, o poder, a riqueza deles. Uma ideia tão audaciosa quanto perigosa tomou forma na minha mente. Quero fazer uma coletiva de imprensa, eu anunciei. O Frank e o Léo me encararam. Você ficou louca? O Frank exclamou. Isso é entrar na toca do leão. Eles vão fazer qualquer coisa para te parar antes que você diga uma palavra. Eu sei, eu disse, a voz firme. Mas não vou aparecer como Olivia. Vou aparecer como representante de um grupo de investidores que foram fraudados pela imobiliária Vance. Vou liberar primeiro as provas dos crimes financeiros deles. Isso vai disparar um pânico no mercado e uma corrida dos credores, colocando eles sob pressão imensa. Os olhos do Leo brilharam. Eu consigo fazer isso. Posso criar uma nova identidade para você, uma empresária bem-sucedida do exterior, voltando para os Estados Unidos, quer dizer, para o Brasil. Posso também contatar alguns jornalistas investigativos de confiança. Podemos fazer um evento exclusivo só para convidados. O plano foi armado. Eu comecei uma transformação dura. O Frank trouxe uma atriz aposentada para me treinar. Aprendi a andar com autoridade, a falar com tom afiado e de comando, a apagar todo o traço da mulher tímida que eu era antes. Enquanto isso, o Léo não só construiu minha nova identidade, como contatou secretamente outras vítimas dos Vance, pequenos investidores e fornecedores que eles tinham arruinado. Para tornar a armadilha perfeita, precisávamos atrair os leões. Através de um intermediário, eu, como a misteriosa e rica investidora Ana Tran, mandei uma mensagem para Alexandre. Expressei interesse em adquirir a maioria das ações da imobiliária Vance, oferecendo uma tábua de salvação justo quando o Sr. Davenport estava espremendo eles. A ganância cegou eles. Concordaram com uma reunião imediatamente. O local? A sala de reuniões principal da sede da imobiliária Vance. O próprio coração do império deles viraria o túmulo. No dia da reunião, os jornalistas e outras vítimas foram contrabandeados para uma sala adjacente, escondidos atrás de uma tela grande. Eles seriam a plateia secreta do ato final. Eu entrei no prédio da imobiliária Vance, um lugar que um dia me fazia sentir tão pequena. Hoje eu senti o poder dele enfraquecer diante de mim. Vestido num terninho branco afiado com 2 guarda-costas que o Frank tinha arranjado, eu exalava uma aura de riqueza intocável. Ninguém me reconheceu. Na sala de reuniões, o Alexandre, o pai dele e a Eleanor esperavam. Os rostos uma mistura de desespero e esperança. O Alexandre correu para puxar uma cadeira para mim. Senhorita Tran, um prazer. Estamos tão felizes que a senhora pôde vir. Eu dei um aceno curto, colocando minha pasta, a pasta que continha a ruína deles, na mesa polida. Olhei para os 3 que tinham tentado me apagar da existência. Bom dia, eu disse.
Minha voz um contralto baixo e de comando. Sou uma mulher muito ocupada, então vamos direto ao ponto. Estou aqui para discutir o preço pela sobrevivência dessa corporação. Minha franqueza assustou eles. O Sr. Vance Sr. inflou o peito. Não sei o que a senhora quer dizer, senhorita Tran. A imobiliária Vance está indo muito bem. Eu soltei uma risada suave e afiada. É mesmo? Muito bem para uma empresa afogada em dívidas ilegais? Muito bem para uma empresa que teve que tramar o assassinato de uma esposa inconveniente por 10 milhões de uma apólice de seguro? A cor sumiu dos rostos deles. Os sorrisos congelaram. O reconhecimento, depois puro terror, surgiu nos olhos. O pai do Alexandre apontou um dedo trêmulo. Você, Olivia. Eu tirei devagar os óculos escuros, encarando os olhares horrorizados deles. Eu nunca morri, eu disse, a voz como gelo. E não voltei para negociar. Voltei para cobrar. No sinal, a tela atrás deles deslizou abrindo, revelando a multidão de repórteres, câmeras piscando e os rostos furiosos das vítimas deles. Os Vance ficaram congelados num pesadelo criado por eles mesmos. A armadilha tinha sido disparada. O espetáculo estava prestes a começar. No momento em que a tela se abriu, a sala de reuniões mergulhou num silêncio ensurdecedor, pontuado só pelo clique furioso das câmeras. Dezenas de flashes explodiram como raios, iluminando os 3 rostos cinzentos e aterrorizados da família Vance. Eles estavam encurralados, pegos no clarão de uma verdade que não podiam mais escapar. Você não está morta? A Eleanor gritou, a voz um guincho rasgado e aterrorizado. É impossível! O acidente! Um sorriso frio tocou meus lábios. Ah, eu morri, mas renasci do inferno que vocês 3 criaram. Voltei pela justiça, não só para mim, mas para o meu pai e para cada pessoa nessa sala que vocês destruíram. Eu assenti para o técnico do Liu. Toque a primeira gravação. Um bip agudo, e então as vozes frias e coniventes do Alexandre e da Eleanor ecoaram pelos alto-falantes da sala. A menina está morta, mas a seguradora está enrolando. Só tem um jeito. A mãe e o irmão dela não estão. Arrume um acidente. Cada palavra monstruosa pairou no ar. Os repórteres documentavam furiosamente o momento. Os murmúrios das vítimas viraram gritos raivosos. Monstros! São demônios! O Sr. Vance Sr. bateu as mãos na mesa. Desliga isso! Isso é uma fabricação! Uma armação! Mas ninguém escutou. A gravação continuou, um testemunho da depravação deles. O Alexandre desabou na cadeira, a cabeça nas mãos, tremendo. O homem charmoso com quem eu casei tinha sumido, substituído por um vilão patético e exposto. Quando a gravação terminou, eu avancei e conectei o pendrive no projetor. A tela grande atrás de mim acendeu com uma cascata de documentos incriminadores, os relatórios financeiros falsos, as empresas de fachada, os caminhos meticulosamente rastreados do dinheiro lavado. Senhoras e senhores, eu anunciei, a voz ecoando com autoridade. Isso é mais que uma conspiração para cometer assassinato. Isso é uma vasta empresa criminosa organizada. O Império Vance foi construído em mentiras, fraudes e no sangue e lágrimas de pessoas inocentes. Eu parei, virando o olhar para o patriarca. E foi construído na morte do meu pai. Sr. Vance, o senhor se lembra do seu antigo sócio, Roberto Miller? O homem que o senhor enganou, faliu e depois mandou matar num acidente conveniente? Ao mencionar o nome do meu pai, o Sr. Vance Sr. cambaleou como se tivesse levado um golpe. O rosto uma máscara de terror absoluto. O segredo mais sombrio dele tinha sido revelado. Exatamente naquele momento, as portas da sala de reuniões se abriram. O Sr. Davenport entrou a passos largos, flanqueado por advogados, o rosto uma nuvem de trovão de fúria. Ele me ignorou e marchou direto para o Sr. Vance Sr. Seu filho da puta! Ele rosnou. Você usou minha filha, me fez de idiota. Estou aqui para anunciar que a indústria Davenport está processando vocês por cada centavo.
Preparem-se para passar o resto da vida nos tribunais. A chegada do Sr. Davenport foi o golpe final e esmagador. Os dois tigres agora estavam publicamente se atracando pela garganta. A visão foi demais para Eleanor. Ela soltou um grito engasgado e desmaiou. O Alexandre ficou imóvel, uma casca oca de homem. Nesse caos entrou uma equipe de agentes da Polícia Federal, acompanhados por policiais locais liderados por um contato de confiança do Frank. Todo mundo parado. Sr. Vance, Sr., Sr. Alexandre Vance, temos mandados federais para a prisão de vocês por fraude financeira massiva e lavagem de dinheiro, além de acusações estaduais por conspiração para cometer assassinato. O aço frio das algemas fechou nos pulsos deles. Enquanto eram levados passando por mim, o Alexandre finalmente levantou os olhos vermelhos, cheios de um arrependimento patético e suplicante. Olivia, eu sinto muito. Eu olhei para ele, o homem que tinha prometido me amar e proteger. Uma dor final e afiada atravessou no coração. Não disse nada, só me virei. Era tarde demais. O espetáculo tinha acabado. O império construído no crime tinha desabado. Eu saí do prédio da imobiliária Vance e entrei no sol brilhante e quente. O Frank, o Léo e a Susan estavam me esperando. Eles sorriram e pela primeira vez em anos eu sorri de volta. Um sorriso genuíno de alívio e libertação. A guerra tinha terminado. Minha nova vida estava só começando. Eu tinha reconquistado a justiça, mas as cicatrizes da batalha iam permanecer para sempre. Nas consequências, a queda da casa dos Vance foi rápida e total. O julgamento foi um sensacionalismo da mídia, expondo décadas de corrupção. Com a montanha de provas irrefutáveis, todos foram condenados. O Sr. Vance Sr. e o Alexandre receberam prisão perpétua. A Eleanor, pelo papel nas conspirações, também ia passar o resto dos dias atrás das grades. Eu não fui a sentença. Para mim, o veredito foi dado no dia em que a verdade veio à tona. Fiquei em casa e acendi uma vela para os meus pais. Acabou, eu sussurrei. Vocês podem descansar agora. A imobiliária Vance foi liquidada. Depois que as vítimas e credores foram compensados, eu herdei o que era de direito da minha família, as propriedades e a apólice de seguro. De repente eu era uma mulher rica, mas o dinheiro parecia vazio, incapaz de preencher o vazio do que eu tinha perdido. Minha mãe se recuperou devagar. A certeza de que a justiça tinha sido feita era o melhor remédio. Você conseguiu, minha menina corajosa, ela me disse, segurando minha mão. Seu pai estaria tão orgulhoso. Quanto a Chloe, a reputação da família dela ficou manchada, e ela foi mandada para o exterior depois de um tratamento psicológico extenso, desaparecendo da minha vida para sempre. Eu não sentia mais ódio por ela, só uma pena distante. Eu não voltei para a cidade. Vendi algumas das propriedades e usei o dinheiro para comprar uma fazenda grande numa área rural quieta, um refúgio pacífico para minha mãe, meu irmão e eu. Com o resto da fortuna, criei uma fundação em nome dos meus pais, dedicada a fornecer assistência jurídica para mulheres vítimas de abuso doméstico e fraude corporativa. Queria que minha história fosse fonte de força para outras. O Frank e o Léo viraram nossa família estendida, visitando sempre. A Susan e o filho começaram uma vida nova em outro estado, e eu sou eternamente grata pela coragem dela. Uma noite, eu sentei na varanda da nossa nova fazenda, olhando para um campo de girassóis brilhando na luz dourada. Minha mãe lia perto, e meu irmão brincava com o nosso cachorro. Era uma cena de paz simples e perfeita. Os pesadelos da minha vida passada pareciam de outro mundo. A vida tinha tirado tanto de mim, mas também tinha me dado força, resiliência e um propósito novo. Eu aprendi que a verdadeira felicidade não está na riqueza ou no status, mas na paz de espírito e no amor da família. Mais importante, aprendi a me sustentar sozinha, a ser minha própria protetora. Eu me encontrei de novo, uma versão mais forte e livre, forjada no fogo. O céu estava lindo naquela noite. O passado finalmente tinha se fechado. Um novo capítulo, escrito com esperança, bondade e um coração que aprendeu a se amar, estava só começando. Se você já passou por uma traição que quase destruiu sua alma, ou se conhece alguém que viveu algo parecido,
Me conta aqui nos comentários. Sua história pode dar força para outra mulher que está se sentindo sozinha nessa luta. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais de superação. Cuida do coração, irmã. A gente é mais forte do que eles pensam.